Método IES. O que é? Se você não sabe que método é esse, vem comigo que eu vou te explicar o que é, se eu usei e se deu certo ou não. Bom, pessoal, eu me chamo Raquel, sou casada, sou mãe de um baby chamado Lorenzo, tem 2 aninhos, já vai fazer 3, e sou grávida do meu segundo. Então eu vou trazer aqui pra vocês toda semana algum vídeo especializado em alguma coisa sobre a minha experiência com a maternidade que eu tive com o Lorenzo. Eu quero convidar você que não for inscrito, se inscreva, não deixa de dar o joinha e compartilha com aquela amiga, principalmente as amigas de primeira viagem, que assim como eu, tive que me virar em muita coisa. E não porque eu não teria uma rede de apoio, e sim porque eu engravidei na época, no início da pandemia. Então vocês já sabem aquela restrição como que foi. Então muita coisa eu tive que apanhar para aprender, né? A procurar saber, conhecer as coisas. E depois, gente, foi só ladeira abaixo algumas coisas, mas outras conseguimos nos desenvolver, conseguimos crescer. Então eu quero trazer para vocês a minha experiência do que eu tive e também para mim poder também estar relembrando para o próximo filho. Então bora lá comigo. Para você que não conhece o método IES, ele é um método criado pela enfermeira britânica Tracy Hogue, que se resume a o método IES, que significa Eat, Active, Sleep and Do, né, que é inglês, e trazendo para o português significa comer, atividade, dormir e você. E esse método baseia-se em uma rotina rigorosa. E sim, pessoal, rigorosa. Ai, gente, mas por favor, rotina rigorosa com bebê? De onde vocês tiraram isso? Bom, pessoal, esse foi um método criado, utilizado e deu muito certo para ela, para os britânicos, até os próprios americanos utilizam muito deste método. Primeiramente, já quero dizer que sim, eu utilizei ele no Lorenzo, mas antes de vocês continuarem aí ou começarem a pensar em N coisas, eu vou explicar para vocês como que é esse método e vou falar com vocês como que eu apliquei ele, tá bom? Então eu tô falando do que eu fiz, gente, vai ser que a minha experiência não é uma coisa que eu li e tô falando aqui com vocês, tá bom? Calma, pessoal, que esse método, ele tem algumas regrinhas e eu vou falar aqui com vocês as regras básicas para você aplicar esse método. A regra número 1, não se deve aplicar em bebês abaixo de 3 meses. Ou seja, ali até a criança fazer os 3 meses, né, 3 e pouco, quando ela completar 4, você pode começar a aplicar. Mas até ali, a rotina é a criança, você vai ter que se adaptar à rotina da criança, né, o desenvolvimento ali do bebezinho, né, criança, do bebezinho, tá bom? Número 2, você vai adaptar ela conforme o seu bebê vai crescendo. E sim, gente, é um método adaptável. Inclusive, eu já quero dar um spoiler aqui de que eu utilizei esse método. Regrinha número 3, ser flexível e adaptar os conselhos do método à realidade da criança. Pessoal, vou abrir um parênteses que eu tô tentando deixar para me falar no final, mas eu vou falar aqui agora, porque senão não dou conta, porque eu quero já compartilhar com vocês. Esse método, ele é bem rigoroso, mas é óbvio, gente, que cada mãe sabe o que é melhor para o seu filho. O método vai te dar, é como se fosse um guia, é como se fosse uma receita. Você tem uma receita ali, só que às vezes você sabe de alguma coisa, ou a forma como você faz melhor é diferente, entende? Então você vai adaptando ali. Vamos lá para a regrinha número 4, depois eu falo mais um pouco mais sobre o meu pensamento, o que eu tirei disso, tá bom? Seguir a sigla IES. E sim, pessoal, seguir essa sigla é muito importante, né? Porque afinal o método se baseia ali. Então vamos lá, eu já vou explicando aqui pra vocês cada letrinha. I, né? A letra E significa comer, né? Em português. Que é... E a regrinha ali se aplica assim. Sempre que a criança acorda, você vai amamentar ela, tá bom? Então, porque é bebezinho novinho, né? Ainda mama só no leite, mas conforme a criança for comendo, né, você vai adaptando, né, pessoal? Então, bora lá. A de atividade. Depois de se alimentar, está na hora de fazer uma atividade, de brincar,
você parar ali um tempo, interagir com o bebezinho, né? Então, a atividade de bebê é basicamente isso, né? Lógico que conforme a criança vai crescendo, vai ter outras atividades para ajudar no desenvolvimento dela, né? S de sleep é a hora de dormir. E sim, gente, essa regra é uma das melhores, tá? Então, ali, depois de brincar, deu um tempinho, né? Você vai colocar o bebê para dormir. E U é porque esse tempo que a criança está dormindo vai ser um tempo que você vai tirar para você fazer as suas coisas. A quinta regrinha, tá bom? É que na hora de você colocar a criança para dormir, você vai colocar ela no berço ainda acordada, sonolenta, mas ainda assim acordada. E se ela começar a chorar, gente, aqui essa regra, quer parar com um pouquinho, abrir um parênteses. Eu tô explicando pra vocês essa regra. Óbvio que aqui no Brasil isso não é comum, porque qualquer mudança de rotina, pessoal, é complicado. Até com a gente adulta, agora pensa com o bebê. Então você vai deixar o bebê chorar, mas óbvio que se ele chorar demais, você tem que acalmá-lo, tá bom? Mas lá fora eles são acostumados a deixar a criança chorar até dormir. Então, lá na Inglaterra, lá nos Estados Unidos, alguns outros países, que eu não vou ficar aqui falando, senão eu vou falar errado. Eles já têm esse costume de coloca a criança para dormir, mesmo que ela comece a chorar, você deixa. E ali é aquela coisa, né? Depois de 3 dias é tiro e queda, né? Regrinha número 6, não usar apoios adicionais. Ou seja, utilizar bico, né? Chupeta, não sei como vocês chamam aí na sua região. Você pode até comentar aqui embaixo, tá bom? Ou amamentação para fazer a criança dormir. Gente, isso aí, essa regrinha eu tenho que falar com vocês. Sigam ela. Por quê? Porque a criança fica muito dependente disso ali. Eu falo por experiência própria. Porque, querendo ou não, qualquer acordadinha que a criança vai ter, ela vai querer mamar para poder voltar a dormir. Às vezes o bico saiu, aí vai chorar para querer o bico de volta. Então você acaba que cria uma dependência da criança daquilo para ela dormir. E não dela mesma. Mas a última regrinha, né? Que é ali controlar as sonecas. E sim, pessoal, nós temos que controlar as sonecas para para não prejudicar o sono noturno, né, do seu bebê, tá bom? Então são essas 7 regrinhas básicas. Eu vou tentar deixar anotado aqui na descrição para você que quiser ler, né? Que aí eu vou deixar aqui escrito, você relê, pode até anotar num papelzinho, tá bom? E agora vamos para as minhas considerações final, Brasil. O método funciona? Como eu já dei alguns spoilers aqui, gente, porque eu não me aguento, a minha boca conversa demais. Sim, funciona. Mas espera aí, gente, isso aqui eu estou passando para vocês algo que eu aprendi. Eu tentei na minha casa, funcionou. Não tô falando aqui que todo mundo é obrigado a aplicar com seu bebê, a aplicar na sua casa. Porque cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho. Ela sabe o que é melhor para ela mesma. Eu fui numa época que eu precisei muito de ajuda, precisei de um apoio, porque o Lourenço, desde quando nasceu, ele não foi aquele bebê dorminhoco. Pelo contrário, ele era aquele bebê que se mantinha acordado o tempo quase todo. Ele tirava uma sonequinha aqui, outra ali, mas depois também acordava e chorava muito. E eu me lembro até hoje, o dia que eu decidi que eu ia buscar ajuda, né, pra gente conseguir conciliar a rotina, foi um dia, acho que era 11h37, só pra vocês verem como que me marcou esse dia. 11h37 da noite, gente. E ele chorava tanto, chorava tanto, chorava tanto. E aí eu falei assim, eu preciso mudar alguma coisa. E que foi quando eu fui pesquisar, eu fui passar a saber, né, algumas coisas. Eu olhei no Google, olhei vídeo no YouTube, não foi pouco, tá, pessoal? Pensei muito antes de começar a aplicar, porque primeiro, a primeira coisa, antes de você mudar alguma rotina ou tentar introduzir uma rotina, você tem que se preparar. E eu me perguntei, eu estou preparada? Então, me preparei mentalmente, sim, porque chora muito, é complicado, ainda mais quando é bebê, né, mais complicado ainda. Então, o Lourenço tinha essa grande dificuldade para dormir, então eu precisei. Na minha casa, rotina funciona muito bem. Funciona pra mim, porque sim, eu gosto de seguir uma rotina. E funciona muito bem pra ele também, que me ajudou muito. Até hoje,
Lourenço é aquela criança que mesmo que sai fora da rotina, se eu pegar firme, eu consigo trazer ele de volta. E, gente, o início é terrível. Dá vontade de gritar socorro, dá vontade de sair correndo, deixar o filho para trás, chamar ele para trás. Mas depois, quando você vê o resultado, vale muito, muito, muito a pena. Eu vou ver se hoje eu consigo editar esse vídeo, já postar pra vocês. Vou tentar filmar pra vocês a minha rotininha da noite com o Lourenço e vocês vão ver que facilidade que é, gente. Depois que adaptou, vocês vão ver que vale a pena, vale muito a pena, que vale muito a pena você tentar introduzir. Eu falo tentar porque nem todas as mães, tem muitas amigas minhas, na verdade a maioria, tá, pessoal? Não ligo com esse de rotina, não ligo do bebê dormir com elas, dormir na cama, dormir no mesmo quarto. Pra mim, a mudança de quarto geral, porque eu queria ir ver no momento certo, que foi bem quando eu comecei a introduzir essa rotina, né? E super funcionou. Lógico, gente, eu adaptei conforme a minha realidade. A minha realidade, assim, você também não pode focar muito querendo, tipo assim, eu vou fazer ali tudo certinho, porque tem dia que não dá, tem dia que você atrasa alguns minutos, né? Tem dia que o bebê ainda tá com cólica, principalmente assim quando tá novinho, às vezes tá dodó, então isso tudo influencia, tá bom, pessoal? E pessoal, eu queria dizer pra vocês, gente, por experiência própria, não tenham medo de tentar, porque nessa noite que eu tava falando, que eu falei assim, eu preciso mudar alguma coisa, foi porque eu não estava conseguindo dar o meu melhor como mãe, o meu melhor como esposa, e eu não me sentia bem comigo. Então é normal, gente, você não tá feliz, porque às vezes a gente idealiza uma coisa na cabeça da gente, que a maternidade é tudo de bom, e eu não fui assim. É tanto que eu fiquei preocupada, assim, ter algum problema comigo. E depois eu fui ver, gente, cada mãe é de um jeito. Tem mãe que é mãezona, tem mãe que já não é mãezona, mas tá presente. Então é isso, gente. Hoje em dia eu me aceitei como mãe, porque às vezes você acha que... porque a gente às vezes vê tantas mães dando tanto beijo, tanto chamego, mas teve uma época que eu cheguei a me sentir mal. Só que depois eu vi que não é isso. E você começa a se comparar. O erro é a comparação, tá, gente? Várias vezes, a maioria das mães não tiram aquele tempo pra brincar com o filho, pra conversar com ele. E isso era uma coisa que eu fazia, mas por eu não ser tão... Eu falo grudenta, melenta, gente, mas não tem problema, porque são mães muito carinhosas, né? Nós somos seres diferentes, então tem gente que é muito mais carinhoso, tem gente que já não é. Mas não quer dizer que não ama, que não tem cuidado. Hoje em dia eu tô colhendo os frutos, gente. Meu filho é uma criança muito amorosa, muito carinhosa, porque eu vi que esse meu comparar, eu caí num erro, porque se eu tentasse ser, eu tava me sentindo mal por não ser igual a outra, né? E até os nossos filhos são diferentes, nós como mães também cada um vai adaptar o que é melhor ali dentro da sua família, né? Dentro da rotina também, essa rotina você segue se você quiser, você pode adaptar também do jeito que você quiser. E meu filho é uma criança muito carinhosa, muito amorosa, eu também com ele. Então hoje em dia eu vejo que nós como mães, você que é mãe de primeira viagem, quero falar isso com você, não se compare com outras mães, busque dentro de você a melhor mãe que você pode ser ali do seu jeito. Você pode não ser a melhor comparado à comparação dos outros, mas você sabe que é o seu melhor, você está dando o seu melhor naquele momento que você pode, porque foi isso que eu busquei. Eu busquei dar o meu melhor naquele momento. Era o meu melhor aquilo? Óbvio que naquela noite que eu falei, gente, preciso de ajuda, eu não estava dando o meu melhor. Eu reconheci isso, busquei ajuda, então você também pode buscar ajuda, tenta adaptar ali na sua rotina. Pra mim muito funcionou e eu indico sim para muitas mães, gente, principalmente quem tem bebezinho mais agitado, criança mais agitada, porque tem criança, gente, que se deixar vira à noite, não é esses bebês que dormem. Eu falo isso porque eu tive um sobrinho recentemente, gente, coisa mais linda, dormia o tempo inteiro. E o Lanis não foi assim.
Você entende? Então, cada criança, cada mãe vai ter uma realidade. Algumas mães preferem acordar mais tarde e dormir mais tarde, outras preferem acordar mais cedo e o bebê dormir mais cedo, que é o meu caso, tá bom? O meu caso é este. Eu prefiro que ele durma mais cedo e acorde no outro dia mais cedo, porque, gente, à noite é aquele momento que eu preciso descansar. Quando dá 8h30, 9 da noite, gente, eu já tô acabada. Então, você vai adaptar aí da forma que você acha melhor. Então, no próximo vídeo, eu vou estar montando aqui com vocês um método IES, tá bom? E vou ensinar vocês ali até mais ou menos quantos anos. Acho que eu... Gente, eu segui o método IES, mas depois de... Acho que perto de fazer 2 anos, gente, óbvio, que a criança, na época, ele também já estava na creche. Então, a partir do momento que ele entrou na creche, eu tive que adaptar a rotina dele, né? Então, é isso que eu quero dizer. Esse método vem mais como um guia para vocês. Então, vocês não precisam ficar presos ou falando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tem que buscar o seu melhor. Qual que é o meu melhor? Muitas mães falam assim, eu não ligo de não ter hora para dormir, de não ter hora para isso, de não ter hora para aquilo. Beleza, mas eu tô aqui dando uma dica para aquelas mães que às vezes tá ali e não consegue viver o seu melhor, não consegue aproveitar a maternidade, porque eu realmente, no início, eu não aproveitei nada, porque eu não estava sabendo lidar ali com isso. Então fica aqui a minha dica pra vocês, senão eu vou ficar aqui falando até amanhã, tá bom? Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau! Só pra pedir, se você tem alguma história aí com seu bebê ou alguma dica, deixa aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo aqui sobre dicas para bebês, tá? Para mamães e principalmente mamães de primeira viagem e para de segunda para se preparar assim como eu, tá bom? Tchau!